Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Antes de nós começarmos o nosso vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like. Principalmente, acho que a coisa mais importante hoje é você compartilhar esse canal com outras pessoas. Pedir para que outras pessoas também se inscrevam. Já que você se inscreveu, né? Eu acredito que você já se inscreveu, então convida outras pessoas a se inscrever nesse canal. Manda para aquele parente que está distante de Deus, que precisa ouvir um pouquinho de catequese também, né? E falar de Deus para ele, tá bom? Então é isso. Vamos começar o nosso conteúdo hoje. Hoje nós iniciaremos a última etapa da primeira etapa do credo, né? Falamos sobre a nossa fé, a profissão de fé, o credo, né? E já estamos chegando na vida eterna. Vamos falar sobre a vida eterna, né? Só que esses serão dois vídeos, serão divididos em duas partes. Falar sobre a vida eterna, eu creio na vida eterna. Por quê? Primeiro nós vamos falar sobre aqueles que foram salvos, ou seja, vamos falar, vocês vão entender. Depois, vamos falar sobre aqueles que foram condenados, sobre o juízo final, certo? Então, na semana que vem, falaremos sobre aqueles que foram para o inferno, falaremos sobre o inferno e falaremos sobre o juízo final. Mas hoje, vamos falar sobre céu e purgatório. Bom, antes de nós falarmos sobre céu e purgatório, nós precisamos também falar sobre o juízo particular. Bom, então, creio na vida eterna, vamos iniciar hoje, terminar na semana que vem, certo? Bom, uma pequena introdução aqui para nós entendermos é o seguinte: o cristão deve encarar a morte como chegar perto de Jesus. Bom, todos aqueles que morrem vão se encontrar com Jesus. Todos aqueles que morrem vão se encontrar com Jesus. Uns para serem chamados de benditos, outros, infelizmente, por livre escolha, serão chamados de malditos. Bom, mas aí nós precisamos entender esse encontro com Jesus. A igreja encomenda o cristão para esta última viagem com os devidos sacramentos. Então, existem os sacramentos de iniciação cristã. E existem também os sacramentos de encomendação, ou seja, de encerramento do cristão, né? Da passagem do cristão aqui. Se vocês sentirem a luz um pouquinho diferente, é porque a coloração um pouquinho diferente, é porque eu troquei a luz aqui e tá tudo bem, vai assim mesmo, tá bom? O importante é o conteúdo que a gente tá dando aqui. E aí, continuando, os últimos sacramentos que a igreja ministra, ou seja, que é recomendado para que se peça para o fiel, para o cristão, são sacramentos da unção dos enfermos, né, que não necessariamente promete a cura do enfermo, mas promete a cura da alma, principalmente a cura da alma do enfermo. O sacramento da penitência, quando é possível, ou seja, quando a pessoa está consciente e ela pode se confessar, ela tem capacidade para se confessar, e existe tempo, né, a prioridade seja essa, possa se confessar, ela pode ser ministrado o sacramento da penitência. E também, quando for possível, o sacramento da Eucaristia, obviamente, né? Padre nenhum anda com Jesus no bolso aí, a revelia para alguma emergência. Bom, depois da morte, parte a alma, ou seja, a alma do cristão parte para a sua última viagem, que se inicia com o juízo particular. Bom, todos nós passaremos pelo juízo particular. Todos nós passaremos pelo juízo particular e todos nós passaremos também pelo juízo final. Por que então vai existir dois juízos, né, na nossa alma? Por que eu vou ser julgado e depois vou ser julgado de novo? A gente vai ver isso na semana que vem. A gente ainda não vai ver hoje isso aqui. Mas vamos lá. O que é esse juízo particular? É o fim do tempo de escolha. Só existem dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que aceitaram a graça divina e viveram na misericórdia de Deus, e buscaram a misericórdia de Deus, e aquelas que rejeitaram a graça divina
rejeitando a misericórdia de Deus, não procurando a misericórdia de Deus. É o pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado de impenitência, ou seja, daquelas pessoas que não procuram a penitência das suas faltas, dos seus pecados. O problema não está em pecar. O problema está em não procurar reconciliar-se com Deus. Foi isso que o próprio Jesus fez conosco. Ele nos reconciliou consigo. Ele nos reconciliou com o Pai. Por isso, não participar dos sacramentos é um desrespeito a Jesus por ter morrido na cruz. O maior desrespeito é nós. Sabemos que Jesus morreu por mim na cruz, morreu por você na cruz, e nós menosprezarmos não vivendo os sacramentos que ele nos deixou. A morte põe fim ao tempo da aceitação ou rejeição da graça divina. Então, existem essas duas escolhas. Ou você aceita a graça, ou você rejeita a graça. Esta graça foi manifestada em Jesus Cristo, certo? Não sei se eu já falei aqui o que é graça. Graça é nada mais, nada menos aquela permissão que o rei já viu em alguns filmes de medievais e tudo mais, ou nessa mesma linha, quando as pessoas encontram com o rei, elas falam assim, ó, vossa graça. Né? O que eles estão falando ali? Porque o rei ele tem autoridade para matar quem ele quiser. Né? Então ele tem domínio, poder para fazer o que ele bem quiser. Por isso, eles pedem a graça, ou seja, é uma permissão para se manter vivo. Para dizer, se você me deixar chegar perto de você, se você permitir, ou seja, estar perto de você é uma graça, ou seja, é uma permissão que você me permite chegar perto de você. A graça é isso, a graça divina é Deus nos permitindo nos aproximar dele. Esta graça foi manifestada em Jesus Cristo. O juízo particular é a retribuição imediata. Segura essa palavra aqui até a semana que vem, tá bom? Segura essa palavra aqui até a semana que vem. É uma retribuição imediata depois da morte, certo? Eu vou marcar também retribuição aqui. Retribuição imediata depois da morte, ou seja, após a morte, a pessoa vai receber uma retribuição imediata. É onde se descobre o destino final da alma. Então, já adiantando, o juízo final, que não é esse juízo particular que nós estamos falando, ele o juízo final, ele não vai definir, a pessoa estava no céu e vai para o inferno, ou a pessoa estava no inferno e vai para o céu. Não. Quem vai decidir esse destino é o juízo particular. É no juízo particular que será decidido essa retribuição imediata. Os que não foram purificados antes da morte, nossa, antes da morte, e morreram em estado de graça, serão purificados no purgatório. Peraí, os que não foram purificados antes da morte e morreram em estado de... Isso. Então existem aqui, é isso mesmo, é exatamente o que eu li, porque eu não tinha entendido aqui, mas não tinha recordado aqui. Mas, ó, existem dois critérios que são avaliados. Não só um, mas dois critérios. O primeiro critério é o estado de graça. A pessoa está em estado de graça? Se sim, ela vai para o purgatório ou para o inferno. Ela vai para o purgatório. Ajeita essa parte aqui que eu vou falar de novo. Não quero esse erro aqui não, tá bom? Então existem dois critérios. O primeiro critério é o estado de graça. A pessoa que morre em estado de graça, ou seja, com a sua alma viva, a sua alma reconciliada com Deus, ela vai para o purgatório ou para o céu. Ou para o purgatório ou para o céu. Jamais uma alma em estado de graça vai para o inferno, certo? Em segundo critério, o critério que vai definir se é purgatório ou céu é o critério da purificação. Ou seja, só os puros entrarão no céu, verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqueles que não são puros, eles precisam ser purificados, purgados.
por isso eles passam pelo purgatório. A gente vai aqui, eu fui estudando esse conteúdo, eu descobri uma pérola que o catecismo ele entrega assim e a gente não percebe. E nós não percebemos isso. Jesus fala sobre o purgatório. Jesus atesta a existência do purgatório. E muitas pessoas ainda insistem em dizer que ele não existe. Mas vamos falar. Os que morreram em estado de morte, ou seja, não no estado da graça, irão para o inferno. Mas isso nós falaremos na semana que vem. Certo? Vamos falar primeiro do nosso destino final, que é o céu. Quem vai para o céu? O que é o céu? Como é viver no céu? Como entrar no céu? O céu nas Escrituras, a visão beatífica e o que faremos no céu. Todas essas perguntas nós responderemos nessa sexta... Não, tô brincando. Agora, nós vamos responder aqui. Vamos lá. Quem morreu na graça e na amizade de Deus vai para o céu. Aquele que morreu na graça e na amizade com Deus vai para o céu. E que já estão purificados, ou seja, não somente na amizade, mas purificados também. Então, amizade com Deus e purificados também. Porque existem muitos amigos de Deus que ainda não são purificados, certo? Esses que não são purificados vão para o purgatório. Estes verão Deus tal como ele é, face a face. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É preciso lembrar que os santos mortos antes da paixão de Cristo também herdaram o reino de Deus por meio de Jesus Cristo, certo? Então, isso aqui não pode ter dúvida. Abraão, Moisés, aqueles que foram considerados, que são considerados justos, eles vão para o céu. Eles foram para o céu. Não se tem o costume de chamá-los santos. São Abraão, São Moisés. Não se tem esse costume, apesar de serem santos, apesar de estarem no céu purificados. Porém, não existe. Por quê? Porque essa santidade é dada por Jesus. Então, só após Jesus é que pode haver santos. Porque o Santo dos Santos desceu até nós e se encarnou. Certo? O que é o céu? O céu é esta comunhão, esse estado de comunhão perfeita, de vida e de amor com a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria, com os anjos e com todos os bem-aventurados. Ou seja, não haverá nenhuma mancha, nenhuma mácula lá. Não haverá ódio, não haverá tristeza, não haverá sofrimento. Isso também é uma comunhão entre, não somente em Deus, não somente na Virgem Maria, não somente nos anjos, mas também todas as pessoas. Não tem aquele negócio de, nossa, vai virar uma bagunça no céu. Não, não vai. Vai ser perfeito. Vai ser aquela coisa, sabe, vai ser, nada vai estragar. Não vai ter nada estragado ali. Tudo será puro, tudo será constante, constante no sentido de que haverá uma paz entre todas as pessoas. Não haverá nenhum conflito, certo? Aquela coisa assim, fulano colocou o carro na minha garagem, entendeu? Vamos supor, existe, não, tô dizendo coisas da terra, coisas que acontecem na terra, né? Isso aqui não existirá. Não existirá. Se caso acontecer alguma coisa, né? Nem no caso de alguém incomodar sem querer. Olha só para você, que maravilha. Que maravilha. Mais um motivo para nós, aliás, vários motivos aqui para nós lutarmos pelo céu. Como é viver no céu? Bom, eu não posso falar por experiência própria, mas eu posso falar pelo que o catecismo nos diz. Lá no parágrafo 1025, ele vai dizer assim: viver no céu é estar com Cristo. Os eleitos vivem em Cristo, vivem nele. Conservam e encontram nele a sua verdadeira identidade. Então, viver no céu é viver em Cristo, certo? Como entrar no céu? Eis aqui a resposta de milhões, né? Como entrar no céu? Jesus Cristo abriu-nos o céu pela sua morte e ressurreição. Antes de Cristo, o céu estava fechado.
Onde as pessoas, então, do Antigo Testamento estavam? Nós falaremos daqui a pouco, certo? Onde as pessoas estavam. Mas antes disso, Jesus nos abriu o céu com a sua morte e ressurreição. O céu é isto: os bem-aventurados tomarem posse em plenitude dos frutos da redenção operado por Cristo. Então, Jesus operou a redenção. Esta redenção gerou frutos para o ser humano. Esses frutos serão tomados posse pelo ser humano, certo? Bem-aventurados são aqueles que em Cristo acreditaram e permaneceram fiéis à sua vontade. Ou seja, não somente acreditaram, mas permaneceram até o fim. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados em Cristo. Certo? Vamos passar para o próximo aqui. O céu nas Escrituras. Deixa eu ver como é que está de tempo aqui nosso. Enquanto isso eu fecho aqui. O céu nas Escrituras. É difícil ter uma compreensão exata do que é o céu. Exatamente porque a gente falou, porque nós estamos vivendo na Terra, certo? Se você está vendo esse vídeo e eu já não estou mais aqui, né? Espero que eu esteja no céu e espero que você esteja rezando por mim, né? Caso eu esteja no purgatório, tá bom? Mas nós precisamos realmente entender essa... Não dá para compreender exatamente como é o céu, mas as Escrituras falam-nos dele por várias imagens. É um reino, é um lugar de vida, luz, paz. É o banquete de núpcias, é o vinho do reino, é a casa do Pai, é a Jerusalém celeste, é o paraíso. Aquilo aí, 1 Coríntios 2:9 vai dizer: aquilo que nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem, Deus o preparou para aqueles que o amam. Amizade com Cristo e aqueles que o amam, ou seja, continuam amando, perseveram no amor, O que é essa visão beatífica? Eu ia falar visão beatífica. Visão beatífica é a contemplação imediata do homem a Deus. Então o homem tem uma contemplação imediata com Deus. É uma suprema felicidade. Já viu? Imagina o dia que você foi mais feliz na sua vida. Agora você imagina esse dia multiplicado ao infinito. E você imagina esse dia, a felicidade que você viveu esse dia multiplicado ao infinito, eternamente. É o infinito eterno, né? Então, essa felicidade infinita e eterna. Não existe outra felicidade maior do que viver o céu. Deus não pode ser visto, a não ser que ele próprio abra o seu mistério ao homem e lhe dê capacidade para o contemplar. São Cipriano de Cartago vai dizer assim, ó: qual não será a tua glória e a tua felicidade quando fores admitido a ver a Deus, a ter a honra de participar das alegrias da salvação e da luz eterna, na companhia de Cristo, Senhor teu Deus, gozar no reino dos céus, na companhia dos justos e dos amigos de Deus, das alegrias da imortalidade alcançada. O que faremos no céu para nós encerrarmos essa fala sobre o céu? Nossa, parece que vai ter uma aula bem curta hoje, né? Gente do céu. Vai ser bem curta mesmo. Mas vou continuar dividindo ainda. Vai ser desse jeito mesmo. O que faremos no céu? No céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus. Então, no céu, eles estavam fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Por isso, ao morrerem, continuarão fazendo a vontade de Deus no céu. Se amaram Deus aqui na terra e amam Deus aqui na terra, amam Deus também no céu. Certo? É uma constante. Esse amor é constante. Por isso, o nosso amor a Deus deve ser constante. Nosso amor deve ser perseverante e ser até o final. Existem aqueles que querem ir para o céu.
mas não vivem aqui na terra. Ou seja, não vivem o céu aqui na terra. Dizem amar a Deus, mas não amam. Fazem o oposto da vontade de Deus. Não procuram ouvir a Deus. Não procuram viver os sacramentos. Como uma pessoa dessa, ela está vivendo as coisas da terra. Ela está procurando tudo que é da terra. Ela está procurando tudo que é da terra. E aí ela vai dizer assim, não, mas eu quero ir para o céu. Bom, querer não é suficiente. Tá bom? Querer não é suficiente. Imagina uma pessoa que fala assim, eu quero beber água. Mas ela fica no sofá. Eu quero beber água. E fica no sofá. E continua no sofá. Entende? Que essas pessoas, elas querem, elas até têm vontade de beber água. Mas elas não levantam e vão na geladeira pegar a água. E não vão no filtro pegar a água. Então, nós precisamos não somente querer, mas decidir-se por isso. Certo? E é uma decisão ativa. Não é uma decisão inativa, não é uma decisão passiva, né, onde eu espero do outro. Eu tenho que dar os meus passos. O santo é aquele que viveu na terra como se estivesse já no céu, certo? Porém, com um detalhe, obviamente, né? Ele vive o amor a Deus já aqui na terra. O santo já vive o amor a Deus aqui na terra já. Porém, né, ele sofre aqui na terra. O santo sofre aqui na terra, já que no céu ele não sofre. Essa é a única diferença. Na terra existe sofrimento, mas no céu não. Você deve já ter ouvido isto com uma outra roupagem. Quando alguém vive como se já tivesse tomado posse de algo que ainda não tomou posse, chamamos isso de fé. Ou seja, o santo é aquele que já toma posse. Ele já ama Deus aqui na terra. Porque não adianta a gente ficar esperando amar a Deus no céu se nós não amamos Ele aqui na terra. Então, nós amamos Deus aqui na terra. Os que amam Deus aqui na terra amarão na eternidade. Os que não amam, não amarão. E aí nós vamos ver na semana que vem o que vai acontecer com essas pessoas. Como vai ser o sentimento? Qual vai ser o sentimento dessas pessoas em relação a Deus? Se não será amor, será o quê? Bom, vamos lá. Mas quem já toma posse, ou seja, quem já vive como se já estivesse no céu, nas alegrias do céu, essa pessoa já vive a fé. Ou seja, ela já toma posse daquilo que ainda não existe na vida dela. Não existe o céu ainda, mas ela vive já como o céu. Você pode perceber as pessoas que, filmes de santos ou alguma coisa assim, ou se você conhece uma pessoa dessa forma, ela tem uma santidade na vida dela que é como se ela já estivesse em paz. Essa paz é a paz beatífica, é a paz da alegria de Deus, certo? Agora vamos falar sobre o purgatório. O que é esse purgatório, né? Primeiramente, entender que o purgatório é a antessala do céu. De certa forma, é a antessala do céu. Não existe outra saída para o purgatório. Não existe outra saída para o purgatório para as pessoas que estão no purgatório, a não ser o céu. Todos que entram no purgatório já estão salvos, já serão salvos, certo? Aceitaram a salvação e viveram da misericórdia de Deus e abraçaram a misericórdia de Deus. Por isso estão sendo purificados para entrar no céu. Quem vai para o purgatório? Quem morreu na graça e na amizade com Deus. Viu que é a mesma coisa? Eu usei a mesma frase. A amizade, quem morre na graça e na amizade com Deus. Porém, não estão purificados. Mas já não estão de todo purificados. Então precisa ter uma purificação. Eu vou te dar uma dica excelente, tá bom? Excelente para você. Essa purificação é uma purificação de sofrimento, de dor. Dói mesmo. Mas a dor que nós vivemos no purgatório, ela é imensamente inflacionada com relação à dor que nós vivemos aqui. Então, se você está sentindo, por exemplo, vamos supor que você está sentindo uma dor no seu joelho, alguma coisa assim, né? Vamos supor que você está... E você oferece essa dor em purificação dos seus pecados, ou em purificação dos pecados de alguém que está no purgatório. Seja uma pessoa que você conheça, seja uma pessoa que você não conheça, que Nossa Senhora vai colocar
vá dar esses méritos dessa purificação, desse sofrimento a essas pessoas. Essa dorzinha, né, aqui na Terra que nós vivemos, é uma dorzinha. Em comparado com as dores do purgatório, é uma dorzinha. Ela vale muito mais do que as imensas dores no purgatório. Entende? Imagina a dor mais aguda que você possa imaginar. Ela vale, no purgatório, ela vale a mesma coisa que dores pequenas aqui. Sabe? Uma dorzinha de cabeça, aquela que vem em volta, aquela coisinha. Oferece para Deus. Eu, por exemplo, eu tenho insônia, eu sofro de insônia e eu ofereço a Deus a minha insônia para Deus. E eu ofereço a Deus essa minha insônia. Então, o sofrimento de não conseguir dormir já é suficiente. Já entrego. É mais um dos sofrimentos, obviamente. E se você reparar, tudo na nossa vida a gente sofre. Quer ver uma coisa? Eu falava isso na sexta-feira. Inclusive, eu fiz uma pregação, só um parêntese aqui. Eu fiz uma pregação, uma formação para servos, os servos da acolhida da Sagrada Família. E aí eu gravei essas 3 formações que eu vou disponibilizar para vocês aqui, mas eu vou explicar aqui só o áudio, tá bom? Então, assim, não vai ficar, não espero muita coisa, mas espero que as pessoas só escutem aquilo que puder escutar, né? Porque já que não era direcionado para o canal, era direcionado para eles. Porém, eu pensei em gravá-las para deixar um conteúdo também já registrado também, enfim. E aí lá eu falava sobre essas dores. Por exemplo, quando você vai na confissão e o padre dá uma penitência, essa penitência é uma espécie de sofrimento que nós vamos... É uma pena que nós vamos passar. A pessoa que está no purgatório, ela está passando uma pena, certo? Ela está pagando uma pena para ser purificada, para poder sair dali. E aí, essas penitências que o padre passa, elas equivalem às penas daquele pecado que nós cometemos. Olha só, então se você cumpre a pena, obviamente você deve cumprir a pena, você está eliminando a pena que você viveria no purgatório. E uma pena, assim, no purgatório seria inflacionado. É inflacionado. Tá bom? Vamos lá, então. Então, quem não foi purificado ainda vai para o purgatório. São os que estão salvos, mas não puros. Então, os do purgatório são salvos, mas não puros. Salvos, mas não puros. Certo? Estão seguros da salvação eterna. Não vão para o inferno. Não vão para o inferno. Em hipótese alguma, vão. Mas sofrem depois da morte uma purificação, para obterem uma santidade necessária para entrar no céu. São as vestes do Cordeiro. São aquelas vestes realmente que se fala nas passagens, nas parábolas do reino, quando Jesus vai contar as parábolas do reino, daquelas pessoas que vão, que entram no céu sem as vestes do reino. Então existem essas vestes. E a gente precisa estar combinando com Jesus. Sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Assim como ele é. Lavados no sangue dele. Tá bom? Deixa bem claro que é mérito de Cristo. O que é o purgatório? É a última purificação dos eleitos. Então, existem várias purificações. Como eu disse, a minha insônia, sua dor de cabeça, sua dor no joelho, a penitência que o padre passa, todas essas dorzinhas, né? Essas dorzinhas, não sei como é que fala isso. Enfim. E também, por exemplo, o calor, as dores do clima, os incômodos, ou coisas que você pode provocar. Por exemplo, tá sentado, eu falo uma coisa que eu aprendi. Tá sentado, quer sentir um pouquinho de incômodo para oferecer pelas almas do purgatório? Senta numa cadeira sem encostar as costas no encosto da cadeira. Então fica ali reto, né? Eu vou fazer aqui só pra gente ver. E a gente fica ali aquela posição por algum tempo, né? Numa sala de aula, numa formação, alguma coisa assim. Para você ver, para você oferecer para Deus. Gente, tá vendo como é fácil nós nos purificarmos já aqui ou purificarmos outras almas no purgatório? É muito simples, é muito fácil, é muito barato. É muito barato. E principalmente a gente demonstra o nosso amor pelo outro. A gente demonstra o nosso amor pelo outro, ou por nós, ou por Deus.
obviamente que esse amor é um só, é um amor a Deus. Então essa última purificação é a última purificação dos eleitos, distinta do castigo dos condenados, que é aos infernos. Ou seja, é uma dor também, é uma espécie de castigo também. Eles vão sofrer, ambos vão sofrer, mas é um sofrimento diferente. Um tem a certeza e a esperança do céu, que são os do purgatório. Outros têm a certeza da condenação eterna. Uma doutrina formulada nos concílios, e o purgatório é uma doutrina formulada nos concílios de Florença e Trento, certo? Mas aí, né, não significa que antes disso não existia o purgatório. Obviamente existia. Mas assim, a igreja ela demorou 600 anos para formular essa fé, esse ato de fé, que é o ato de acreditar na existência do purgatório. Porém, por quê? Porque existiam outras coisas que precisam ser ditas como prioridade, né? Enfim, foram ditas no ano 622 e 623, pela primeira vez. Foram formuladas as doutrinas, melhor dizendo, né? Não que a igreja não acreditasse, não que a igreja não pregasse, isso antes. O purgatório é o fogo purificador que vem purgar, né? Que vem eliminar as impurezas. São as faltas leves e que não foram purgadas na terra. Ou seja, faltas leves que não ferem, que não matam a caridade em nós, mas que geram vida. E aí eu quero mostrar para vocês o prêmio, assim, a cereja do bolo, que ainda não é cereja, tem mais uma parte, mas é a cereja do bolo, uma passagem em que Jesus fala do purgatório. Bom, no Antigo Testamento a gente pode ver vários lugares lá em Macabeus, a gente pode ver algumas passagens assim, certo? Inclusive aqui, ó, a próxima passagem aqui, mas vamos falar sobre o purgatório dito pelo próprio Jesus. Lá em Mateus 12, 32, Jesus vai dizer assim, ó: todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Ou seja, aqueles que cometeram um pecado contra Jesus, falaram mal de Jesus, do Filho do Homem, serão perdoados. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançarão perdão neste século, nem no século vindouro. Bom, o que é esse perdão, falar contra o Espírito Santo, falar contra o Filho do Homem? Porque Jesus veio nos salvar, mas o Espírito Santo veio nos santificar. Então, a ação do Espírito Santo, ela é o complemento não complemento, mas ela é uma ação que complementa a ação divina, a ação de Jesus, né? Por quê? Porque o que acontece? Jesus, ele nos salvou e o Espírito Santo nos dá consciência dessa salvação. Se nós não temos consciência dessa salvação, ou seja, nós somos impenitentes, nós não vivemos a misericórdia de Deus, Cristo morreu por mim em vão. Entende? Então, eu não estou abraçando a fé de Cristo. Então, eu não estou pedindo perdão. É como se eu pecasse, mas não pedisse perdão. Então, essa pessoa, ela está pecando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ela está indo ao contrário, indo contra, ou seja, batendo de frente com o que o Espírito Santo quer fazer. O Espírito Santo quer santificar ela e ela não quer. Falar assim, não, eu não preciso de perdão. É isso. E o Espírito Santo não invade essa pessoa. Por isso, se ela não precisa de perdão, ela não será perdoada. É o pecado contra o Espírito Santo. Mas aí, Jesus, olha o que Jesus fala. Perdão nem neste século, nem no século vindouro. Ou seja, existe um perdão, não alcançará perdão. As pessoas que estão no céu, elas precisam de perdão? Este século aqui, né? Este século aqui significa tempos, ou seja, esse tempo de agora da terra e o tempo futuro, que é do céu. Mas no céu, as pessoas não precisam de perdão. Então existe um outro lugar que as pessoas precisam de perdão, e que Jesus falou, nem neste século, terra, e nem no século vindouro, que não é o céu. O que é? É o purgatório. Jesus está falando do purgatório. Olha que incrível isso. Olha que sensacional.
Ou seja, existem 2 séculos que se entende por tempos em que a alma será purificada. Um na terra, neste século, e outro no purgatório, no século vindouro. Ou seja, gente, isso é incrível, isso é incrível. Eu tive um êxtase quando eu vi isso aqui. Eu falei assim, gente, Jesus é perfeito. Jesus é perfeito. Jesus não dá ponto sem nó. Ele falou sobre tudo. É só a gente observar, tá bom? Então, quando aquela pessoa chata vir falar pra você que purgatório é coisa da igreja, que é medieval, que não sei o que, blá, 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 mostra essa passagem pra ela. Anota aí, Mateus 12, 32. Vai salvar sua catequese, tá bom? Então, anota isso. Mateus 12, 32. Para finalizarmos, vamos falar um pouquinho do purgatório nas Sagradas Escrituras. Além deste trecho que acabamos de ver, temos outras passagens em que se apoiar para a doutrina sobre o purgatório. Nas orações pelos defuntos, em Macabeus 12, 46, que diz assim: por isso, Judas Macabeu pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Segunda Macabeus, na verdade, aqui, peraí. Isso, Segunda Macabeus 12, 46. A igreja sempre honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor. Ah, só uma coisa. Sabe essas pessoas que falam que o purgatório não existe? Não existe. Por quê? Porque na Bíblia delas foi tirada essa passagem. Macabeus não está na Bíblia delas. E aí, o que acontece? Por que eles tiraram? Eles tiraram exatamente por causa dessa coisa aqui, ó. Por causa dessa passagem. Eles tiraram por causa dessa passagem. Tiraram, tá bom? A Bíblia já existia. Tinha mais de 1.200 anos que a Bíblia já existia. Aí o fulaninho lá, o sapateiro, foi lá, né? Porque ele gosta de sola, né? Ele gosta de um monte de sola não sei o que lá, sola não sei o que lá. Ele é sapateiro, né? E aí o sapateiro, o que ele fez? Ele foi lá e tirou 7 livros. Falou assim, não, esses aqui tá falando besteira. Olha que absurdo. Olha que absurdo. 1.200 anos, a igreja falando, não, isso aqui existe, isso aqui é real, isso aqui é a palavra de Deus. Aí o fulano fala assim, não, na minha autoridade, eu sei que isso aqui tá errado. Ai, o nome disso é orgulho, tá bom? Orgulho. Mas vamos lá. Aí ele foi lá e resolveu tirar. Por isso que na Bíblia de muitos, dos protestantes, não existe o livro de Macabeus. 1ª e 2ª Macabeus, também outros livros também, certo? Mas vamos lá. Mas ele esqueceu de tirar o livro de Mateus. Ah, o livro de Mateus, tá vendo? Aí ele esqueceu de tirar Mateus 12, 32, que a gente acabou de ver aqui, certo? Só que aí eles não conseguem entender as escrituras, não conseguem meditar sobre as escrituras, não conseguem ter o discernimento das escrituras. Por quê? Porque o Espírito Santo foi dado à igreja de Cristo, que está com Cristo, que é a igreja católica. A igreja sempre honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente no sacrifício eucarístico, para que purificados possam chegar à visão beatífica. Então, aqueles que participam do sacrifício da Eucaristia, ou que, no sacrifício da Eucaristia, nós oferecemos orações pelos defuntos, pelos mortos, né, para aqueles que estão no purgatório. Aqueles que estão no céu não precisam de oração, né? Eles nos dão orações. Eles nos oferecem, eles rezam por nós, eles intercedem por nós. Mas aqueles intercedem por nós por meio de Cristo, tá bom? Mas aqueles que estão no purgatório, eles precisam da nossa oração. A igreja recomenda também a esmola, indulgências e obras de penitência em favor dos defuntos. Então, quando você fizer uma esmola, quando você cumprir uma indulgência, quando você fizer uma obra de penitência, ou você pode oferecer pelas almas do purgatório. Você pode oferecer por você, pela sua alma também. Mas você pode ou oferecer por você, ou por uma alma aleatória do purgatório. Você não pode oferecer por uma alma específica. Porque vai que uma alma está precisando mais do que a outra. Entendeu? Então, não tem furar fila no purgatório. Existe as pessoas que mais precisam, aqueles que mais precisarem. Para terminar, São João Crisóstomo vai nos dizer assim, ó: socorramos-los, ou seja, socorramos os defuntos e façamos comemoração deles. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício do seu pai, por que duvidar
se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, isso você pode ver lá em Jó 1:5, quando Jó, ele reza pelos seus filhos. Vamos rezar pelos meus filhos, pelos filhos mortos. Por que duvidar de que as nossas oferendas pelos defuntos lhes levam alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer por eles as nossas orações. Certo? Então, hoje nós finalizamos a nossa aula. Mais uma vez eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo até o final. É muito importante que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Compartilha também no seu feed, compartilha no seu stories, copia o link aqui e coloca lá, né? Agora não existe mais essa coisa de só influenciador, só quem tem mais de tantos mil seguidores podem colocar link. Não, agora você também pode, sabia? Sabia que você pode fazer isso? Então faz isso também, né? Clica lá e deixa um texto pequeno. Olha, gente, catequese aqui, muito importante para nós falarmos, principalmente hoje falando, né? Colocando esse link, você vai colocar o link do céu e do purgatório. Semana que vem nós falaremos sobre o inferno e sobre o juízo final. Certo? Então, Deus abençoe a sua vida, que Deus imensamente, eu sou muito grato por cada uma das pessoas que estão assistindo até o final aqui, né? Pelas pessoas que compartilham, pelas pessoas que estão me ajudando no meu ministério, e louvado seja Deus pela sua vida, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados à proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.